bom que estamos aqui novamente cumprindo aquilo que nós combinamos. O podcast Café com Nonato vem inovar. Tivemos no nosso programa número 39 a participação do amigo Marcelo Alves dos Santos, psicólogo e também bombeiro aqui da nossa cidade, um veterano da Polícia Militar. Ele falou sobre saúde mental, foi um programa muito bom. Eu quero agradecer a audiência de 705 visualizações de uma semana, foi um recorde. Hoje ele é o segundo programa mais visto do podcast. E aí, conversando com o Marcelo, nós idealizamos de fazer uma live semanal, todas as quartas-feiras, 19 horas, lá no mesmo canal do podcast, para você saber um pouco mais sobre saúde mental. Eu estou ao lado dele, Marcelo Alves dos Santos, que vai falar um pouco para a gente, e aí nós vamos batendo papo, e você pode ir participando do chat, fazendo perguntas, porque nós... esse programa, por questões estratégicas, ele foi gravado, mas o chat ao vivo, nós teremos a participação dele, que vai poder responder perguntas no chat logo mais. Marcelo, seja bem-vindo nessa nova etapa do podcast, lançando a live sobre saúde mental com a sua participação. Muito obrigado. Boa noite, Nonato. Boa noite a toda a nossa assistência. Obrigado aí por ter prestigiado não só o nosso podcast, como está prestigiando aqui a live. A live, a ideia, né, Nonato, é a gente trazer algo semanalmente, um conteúdo de interesse das pessoas que acompanham o canal. E para isso a gente pede inclusive que as pessoas coloquem nos comentários o que elas acham interessante, quais são as dúvidas, as perguntas. Uma questão logística e uma questão estratégica, o programa está sendo gravado, mas eu me comprometo a estar acompanhando o chat, estar respondendo as pessoas lá pelo chat. É até uma possibilidade a mais, né? Porque a gente se concentra fazendo o programa e tem condições de, durante o programa, estar assistindo a live, estar respondendo as perguntas, estar acolhendo as pessoas pelo chat, né? Eu acho que isso é bem bacana, é legal. E, Nonato, para falar hoje sobre o tema felicidade, eu gostaria de fazer só uma observação anterior. Algumas pessoas, no convívio, no dia a dia, vieram comentar comigo o conteúdo do podcast. E falaram assim, Marcelo, mas não tem regra para isso, mas não é assim, não é fácil, tal. Uma série de questionamentos, uma série de ponderações. Eu venho dizer o seguinte, o que a gente traz aqui são alguns conhecimentos, mas não são regras, sabe? Não é um trilho que você tem que andar em cima dele. Eu gostaria muito mais de dizer que é uma trilha. Nessa floresta da vida, nesse desafio de viver, de encarar as coisas, de superar as dificuldades, vamos dizer que essa trilha é uma picada que já foi aberta para alguém. É um caminho que já foi trilhado por algumas pessoas e te dá uma segurança a mais de que se você seguir por ali, você vai conseguir lidar com mais facilidade com relação aos seus problemas. Eu gosto sempre de dizer também, existem alguns momentos que você não vai dar conta de fazer tudo que a gente está propondo. E aí vai ter que ter sabedoria de saber o que é que eu dou conta de fazer e o que eu não dou conta de fazer. E quando eu estiver tendo muita dificuldade, se estiver gerando sofrimento, fazer as melhores escolhas. Então vou mostrar hoje uma trilha, tá? E essa trilha vai estar tentando conduzir a felicidade. Não é o caminho do sucesso, não é o caminho da felicidade, não é nada disso. É uma forma de entender a questão. Eu gosto muito sempre de citar a palavra de Deus, citar a Bíblia, porque é um grande ensinamento. Eu falo que é o livrinho. Viu, Nonato? Eu trato a Bíblia, sempre que eu falo da Bíblia, eu falo assim, está lá no livrinho. Porque o livro que eu considero ser o manual do fabricante, o manual de Deus que nos fez e nos deixou uma luz ali, nos deixou o verbo, tá certo? E nesse sentido, o que eu tenho para falar para você? Felicidade. Nós vamos tratar de conceitos, mas para deixar a coisa mais fácil, mais tranquila, mais palatável, para virar um verdadeiro bate-papo que a gente está tendo aqui hoje na live, eu vou usar uma apresentação do Prezi, tá? E nessa apresentação você começa vendo aqui uma linha do tempo, tá certo? E eu vou usar um herói para contar essa história. Vou usar esse herói aqui, ó. É o soldado da força pública, do RE dele, o registro estatístico dele, o número da identidade funcional dele é 24322, dígito 1, tá? Esse daqui é o nosso herói da história de hoje. Só que antes de dar sequência na história, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Me responde, mentalmente, pensa aí na questão. Você é um vencedor? Você é um vencedor. Já tem alguns conceitos implícitos nessa pergunta que eu estou fazendo para você. Porque quando eu coloco você é um vencedor, ela já está falando de identidade,
porque está dizendo aquilo que você é, está perguntando a respeito de você, da análise que você tem de você mesmo, e está jogando um conceito, que é o de vencedor, que talvez a gente tenha que voltar nele para, na hora que a gente for responder a pergunta. Pensa um pouquinho nisso daí também. E já que eu estou falando de felicidade, faz uma meditação e pensa. Lembra da data que você nasceu. Tá? O nosso herói nasce em 1937. Tá certo? Que momento que era esse 1937? Que momento era o momento que você nasceu? Pensa um pouquinho nisso. Como é que estava o mundo quando você nasceu? Eu fiz uma coisa com relação às crianças lá em casa que eu acho que vai ser legal. Eu acho legal, talvez eles não achem tão legal quanto eu acho, né? Mas eu comprei uma revista Veja do dia do nascimento deles, da semana do nascimento deles. Por que isso? Para eles verem como é que estava o mundo no momento que eles nasceram. Como que a gente os acolheu e como que o mundo estava acolhendo eles naquele momento. O nosso herói nasce em 1937, o que estava acontecendo no mundo nessa época? Era a Era Vargas. Na Era Vargas foi de 1930 a 1945, tá certo? E era uma era que prometia muitas coisas para o Brasil, tanto que era um governo que era reeleito, e quando não reeleito ele tomava o poder. Só que tem uma coisa, a população aceitava muito bem todos esses movimentos. O nosso herói nasceu em 1937, então ele estava aí no meio da Era Vargas, que foi de 15 anos, né, de 1930 a 1945. A formação dele, gente, ele nasceu na área rural. E por nascer na área rural, a formação dele foi em escola rural. Tá? Uma escola que a gente não vê mais hoje, onde as crianças de várias idades sentavam juntas. Tá certo? Com relação a isso, tem uma história que eu tenho que contar para vocês que aconteceu comigo. Eu fui para a creche com 2 anos e pouco de idade. E nessa mesma creche estava meu irmão com 6 anos de idade no pré-primário. E é claro que a creche para mim foi um desafio. Enquanto criança eu lembro poucas coisas dessa época, porque 2 anos e meio, 3 anos, você não vai lembrar muita coisa. Mas a experiência que eu tive era de fugir da minha sala para ficar na sala do meu irmão. E fugindo consecutivas vezes da minha sala para a sala do meu irmão, um dia as tias que cuidavam lá daquela creche, era uma creche comunitária, né, tocada por meninas que eram catequistas da igreja, era um trabalho voluntário das mães que trabalhavam na cozinha, das mães que trabalhavam como cuidadoras, umas mães que não trabalhavam, cuidavam para que outras pudessem trabalhar. Era a creche dos padres lá em Guaianazes, tocada pelo padre José. E nessa creche eu fugi tantas vezes para a sala do meu irmão, que abandonaram eu na sala do meu irmão. Então eu, moleque de 2 anos e meio, 3 anos, Nonato, eu ficava na sala dos meninos com 6 anos. E é mais ou menos o que acontecia nessa escola rural. As crianças de todas as séries ficavam juntas numa sala e a professora ia dando a tarefa e dando a lição de uma para uma turma de idade por idade, mas todo mundo junto no mesmo espaço. E o que acontecia, Nonato, nesse período aí, é que as crianças eram aceleradas, porque elas tinham que conviver com crianças mais velhas. Então aqueles que tinham condição intelectual avançavam nos anos, e foi o que aconteceu comigo. Como eu fiquei esse ano inteiro no pré-primário, quando passou um ano que eu estava ali, meu irmão foi embora da creche, eu não quis mais saber de ficar na creche. Tá? E fugindo da creche, o que acabou acontecendo? Fugindo da creche com 5 anos de idade, sozinho, sem frequentar mais nenhuma escola, eu já sabia ler e escrever. Então foi bem bacana isso que aconteceu comigo, e eu só consegui explicar isso depois de entender todos os fatos relacionados à aprendizagem, tá certo? E o nosso herói fez ali a formação na escola rural. Outro momento importante na estrada da vida do nosso amigo foi a questão da escolha da profissão. Foi a questão das buscas, das conquistas. Ele queria ser um vencedor e para isso ele foi fazendo escolhas, tá certo? E a gente sempre tem, quando a gente fala de vencedor, uma ligação muito forte com o atletismo, né? Com as competições. Ele foi o vencedor, ele foi o segundo colocado, ele foi o terceiro colocado. E já vou falar uma coisa para vocês aqui com relação à vida. É muito difícil a gente conseguir fazer uma escolha em termos de dizer assim, eu sou ou eu não sou um vencedor. Eu serei um vencedor se eu fizer isso, ou serei um vencedor se eu fizer aquilo. Eu gostaria muito mais que você trabalhasse pensando em objetivos, pensando nas conquistas, mas aprendendo a lidar com o caminho dessa conquista. Aprendendo a lidar com a caminhada. Acredito, é uma crença minha, que a gente aprende durante a vida. E se a gente aprende durante a vida, a gente vai aprendendo com os nossos erros, e principalmente se formos sábios, vamos aprendendo com os erros dos outros. E aprendendo com os erros dos outros, nós vamos desviando daqueles caminhos que são ruins. A gente também
tem que ter em mente o quê? Você tem que ter em mente o quê? Você tem que ter em mente que se você fizer as melhores escolhas, você vai lidar com menos problemas. É claro que tem coisas que estão fora do nosso controle. Nos tempos atuais, existe uma tendência na nossa sociedade de querer colocar para você que você está no controle. Que se você fizer as melhores escolhas certas, se você responder a mentorias e treinamentos, você não vai errar e você vai conquistar o sucesso. Tá certo? Eu tenho uma definição muito simples de sucesso. Sucesso eu falo que é conquistar aquilo que você quer. E felicidade é gostar daquilo que você tem. E tem uma diferença muito grande entre as duas coisas, porque você pode, se você quiser ter uma casinha, uma choupana de madeira, isso vai ser o seu sucesso. E se você entender que isso está bom para você, você vai ser feliz naquele momento ali, porque você vai estar comemorando aquela conquista que você teve. Vocês estão me entendendo? Qualquer dúvida, pergunta aí no chat, tá, pessoal? Então, 1962 foi a primeira escolha do nosso amigo aí. Ele escolheu a profissão dele e ele resolveu entrar na Força Pública do Estado de São Paulo. Só que havia um pequeno problema, Nonato. Esse nosso herói, ele tinha apenas 1,59 m de altura. E nessa época, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que se chamava Força Pública, ela exigia que a pessoa tivesse 1,60 m de altura. Então você vê aqui que ele já vai ser frustrado nessa escolha. Só que aconteceu um negócio muito interessante com esse nosso herói. Ele me confidenciou o seguinte: quando ele chegou lá no dia do exame e reprovou na régua, o que ele fez? Ele não sabe onde ele buscou forças. Na hora que colocaram ele na régua e falaram reprovado, ele foi no corpo da guarda do quartel ali em Bauru, Castelinho, e ele pegou e falou assim: quem que é o comandante desse batalhão? E falaram: é o Major Péricles. E ele guardou o nome desse homem para poder me contar a história tantos anos depois. E ele falou assim: é o Major Péricles. Ele falou: eu quero falar com ele. E ele falou assim: é da parte de quem? Naquela época, não precisa nem dizer, nós estávamos num mundo mais antigo, as pessoas, as autoridades não eram acessíveis, as instituições eram mais rígidas. E ele falou assim: é da parte do sargento que comanda a guarda lá em Garça. Olha só que interessante. E deixaram ele conversar com o comandante. Por quê que ele falou do sargento da guarda de Garça? Porque ele era vigia noturno na prefeitura de Garça e quem mandou ele entrar na polícia foi o sargento. Eu falei Major Péricles, não. O comandante do destacamento era o sargento Péricles. O major eu não sei o nome. Tá? E ele foi lá conversar com o major e falou: Major, eu reprovei na altura. O major falou: quanto que você mediu? Ele falou: 1,59 m. Ele falou: volta lá, você não vai me conhecer não, mas eu vou lá e vou resolver o seu problema. Ele voltou para o local onde estava sendo feita a medição, a seleção, que era logo na entrada do quartel, e ficou aguardando por lá. E apareceu o major depois de um tempo. O major estava fardado com uma farda de gala, devia ter alguma solenidade no local. Naquela época, Bauru era uma unidade de escola. E ele falou: e aí, cabo, como está a seleção? O cabo levantou assustado, prestou uma continência vigorosa para ele e falou: tá tudo bem, tudo bem. Ele falou: e esse aqui? Já passou na régua? Pegou um candidato. Aí passou. Pegou outro candidato: esse aqui? Já passou na régua? Passou. Pegou o nosso herói, colocou lá na régua. Falou: passou. O cabo ficou atônito, simplesmente tomou nota da altura que o major falou, deve ter falado 1,60 m. Entende? Estufa o peito, né? Aquela história de, na hora que você vai medir, olhar para cima, né? Olhar para o horizonte, estufar o peito, conseguiu aquele 1 centímetro que estava faltando, e assim o nosso herói conseguiu trabalhar 27 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu coloquei aqui um momento importante, a escolha da profissão. Outro momento importante, 1965, o que é? Casamento. Casamento, você pode ser solteiro, mas eu tenho certeza que você pensa nessa história de casamento. Quem é que eu vou fazer meus votos? Quem é que vai me acompanhar durante a minha vida? Então eu quero que, se você é casado, ou se você já foi casado, pensa no seu casamento. O que levou você a tomar aquela decisão de se casar com aquela pessoa. Tá certo? Fala a verdade, é uma verdadeira viagem no tempo, né? Já falamos de nascimento, já falamos de formação, já falamos de escolha da profissão e agora estamos falando de casamento. As coisas não precisam obrigatoriamente acontecer nessa ordem, mas foi assim que aconteceu na vida do nosso herói. Outro momento interessante da vida do nosso herói: quem casa, quer casa, não é o ditado?
Essa foto antiga aí, ó, mostra o nosso herói, mostra a esposa dele segurando um bebezinho de colo, esse bebezinho mais novinho, tá? Embaixo, a sobrinha dele, do lado a cunhada, junto com o outro sobrinho, tá? Essa foto mostra pessoas bem simples, e a primeira casa própria foi uma casa de aluguel, mas a ideia era ter uma casa própria. E ele fez um grande sacrifício para estar adquirindo, na época que o dinheiro, na época que nós éramos a República dos Estados Unidos do Brasil, tá certo? E na época que o dinheiro era o cruzeiro, o primeiro cruzeiro, tá, pessoal? Que nós já tivemos várias moedas aqui no Brasil. E quando ele conta a história da compra da casa dele, é muito interessante, porque ele fala que a parcela da casa era 70 mil cruzeiros e ele ganhava 100 mil cruzeiros. O cara pagava 70 mil na parcela da casa. Uma casa foi comprada com uma televisão preto e branco, uma bicicleta velha e uma máquina de costura, e mais assumir as parcelas de 70 mil cruzeiros, tá certo? Ele nem conseguiu me precisar qual foi o valor que ele pagou pela casa. Só para você ver, mas deve ter sido muito difícil, porque imagina a pessoa empenhar 70% daquilo que ele ganhava adquirindo uma casa própria, tá? Mas foi um marco na vida dele também. E ele recebeu 3 presentes. Vocês estão vendo ali uma cegonhinha, né? Então, quem são esses presentes? Esses presentes são os filhos. Um filho em 1966, um filho em 1970 e um filho em 1972. Foram coisas marcantes na vida dele também. Nessa hora eu falo para você também, rememora que data nasceram teus filhos. Vamos fazer essa viagem do tempo. O quanto você se sentiu feliz com aqueles presentes que você estava recebendo. Tá certo? No caso do nosso amigo, 3 presentes. Tá certo? Mais uma data marcante. O que muitos sonham, sonho de muitos brasileiros, o que eu já conquistei, né, Nonato? Você também já conquistou. Aposentadoria. Em 1989, o nosso herói passa para inatividade, é reformado, é aposentado na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele que entrou como soldado, sai como primeiro sargento. Então já teve conquistas aí ao longo da carreira. Já teve os prêmios, as promoções, tá certo? Várias conquistas ao longo da vida. E nessa inatividade, a gente coloca pendurar a chuteira, né? Um termo comum, vou pendurar as chuteiras. Mas ele não resolveu ficar com as chuteiras penduradas, não. Ele resolveu buscar uma outra atividade, tá? Todas essas coisas que eu coloquei aqui, imagina uma pessoa que vai para a formação e progride na vida, consegue se formar. O nosso herói ele conseguiu terminar o 4º ano primário, então ele se alfabetizou e aprendeu as operações fundamentais e foi o quanto ele deu conta de estudar na vida dele, porque já teve que ajudar a família trabalhando na roça, tá certo? Trabalhando na lavoura, várias lavouras de café. Ele se apaixonou por uma moça e resolveu casar com ela, casou com ela, teve uma conquista nesse sentido. Ele escolheu a profissão e foi feliz em ingressar nessa profissão e conseguiu trilhar toda essa profissão até a aposentadoria. Então ele teve vários sucessos. Poderia dizer que ele foi feliz? Não sei, porque nós estamos analisando só que ele conquistou aquilo que ele quis, tá certo? Agora eu vou falar um pouquinho de Martin Seligman. Esse é o miolo da live de hoje, das coisas que eu considero mais importantes a serem ditas hoje. Eu estou pegando aquela história do nosso amigo, do nosso veterano, para falar que durante a vida dele ele coletou várias emoções positivas. O que são essas emoções positivas? Para a maioria de nós é o que a gente chama de felicidade. A emoção positiva é um presente que você ganha, é uma surpresa que você recebe, é um aumento salarial, é passar num concurso, é terminar um curso com êxito, é nascer um filho, é receber um beijo da esposa querida, é conseguir casar com a mulher dos seus sonhos, é casar com o homem dos seus sonhos. Tá certo? Isso tudo são emoções positivas. Só que as emoções positivas, elas trazem felicidade. Elas trazem satisfação. Elas trazem uma noção de sucesso. Só que as emoções positivas não compõem a felicidade. Martin Seligman fala que as emoções positivas são ingredientes que vão compor a felicidade, que para ele é mais abordante, mais abrangente. A felicidade, na abordagem dele, ela se compõe de alguns fatores. Vamos falar desses fatores quais são. Falei das emoções positivas, mas ela também é feita de relacionamentos positivos. Então, se você quer ser uma pessoa feliz, você tem que estar com aquelas pessoas que carregam a tua bateria.
você deve se afastar ou ter menos contato com aquelas pessoas que arriam a tua bateria. Porque infelizmente, viu, Nonato, tem aquele amigo nosso que é o amigo urubulino, cara. Aquele cara que você fala, puxa, eu tô tão feliz, cara, porque eu ganhei um carro de presente. Que carro que você ganhou de presente? Eu ganhei um Maré Turbo. Ele fala, puxa, rapaz, você só vai ter dor de cabeça com esse carro. Entendeu? Você só vai ter tristeza com esse carro. Ele não consegue comemorar aquele momento teu, cara. Porque independente de qual carro seja, foi um presente. A pessoa que deu ele para você, deu ele para você porque achou que ia te agradar, que ia te fazer feliz. E você, mesmo que ele não seja o carro dos seus sonhos, ele veio de graça para você. E se, Nonato, você não gostar do Maré Turbo, cara, coloca aqui, ó, 014 colecionadores e vê quem que gosta de maré e dá de presente ou vende para esse carro, cara. O carro. Entendeu? Explica pro teu amigo depois, pra pessoa que te deu, fala, rapaz, você me deu maré, mas ele não tá casando com a minha vida, eu só tenho 2 vagas na garagem, é o meu carro da minha esposa, cara. Entendeu? Então ele acabou que foi uma coisa muito boa, tô muito feliz pelo que eu recebi, mas ia pesar para mim esse carro. Então, eu fiz uma grana com ele, cara. Você quer que eu divida com você o presente que você me deu e que Deus me deu? Olha que interessante a questão da gratidão, da dádiva. E quantas são as pessoas que você tem um relacionamento positivo? E mais do que isso, eu te pergunto, tá? Quanto tempo faz que você não fala com essas pessoas? Quanto tempo faz que você não tem convívio com essas pessoas? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Hoje, entrando aqui na clínica, encontrei com a moça da recepção e eu conversei com ela, eu falei assim, puxa vida, tem alguém me esperando? Ela falou, não. Eu falei, o pessoal hoje em dia está correndo muito, mas normalmente as pessoas estão correndo e estão chegando atrasadas. Pode ver, Nonato, como as pessoas estão perdendo um pouco a pontualidade em meio a tantas tarefas, tantas distrações. Às vezes a gente sai da cama cansado porque a gente foi dormir tarde, porque estava maratonando uma série. Sempre vou pegar no pé de vocês com relação a isso, pessoal. Rotina e organização da vida. A gente não dá conta de fazer tudo que a gente quer fazer. Então a gente tem que ter prioridades na nossa vida. E nessas prioridades, priorize os relacionamentos positivos. Priorize ter contato com essas pessoas e quando estiver com essas pessoas, falar de coisas boas. Tenha as boas lembranças. Eu cantei a pedra no podcast do Café com Nonato semana passada, que ia ter um encontro com o pessoal do colégio. E vocês têm que ver que encontro maravilhoso que nós tivemos. Dos 42 que nos formamos, conseguimos reunir 9, mais 9 com as famílias, com os filhos. Então o grupo estava maior. E é assim que tem que ser a nossa vida, o grupo tem que ir crescendo. A gente tem que levar pessoas junto com a gente, não podemos ir perdendo todo mundo no meio do caminho. Se eu perder todo mundo no meio do caminho, no final da vida não vai ter mais ninguém. E aí, o isolamento, a solidão, como é que eu vou ter que lidar com isso? No momento que eu vou ter que estar lidando com a perda do vigor físico, com as limitações impostas pela idade, pelas doenças, por tudo mais. Reflita, pense nisso. Quem vai estar contigo lá no final da tua vida? E que sejam os relacionamentos positivos, que não sejam pessoas que estejam com você por obrigação ou por dívida, que sejam as pessoas que querem estar com você. Vamos pensar um pouquinho nisso. Falei de emoções positivas, estou falando agora de relacionamentos positivos. O que mais que a gente tem que ter? Se a gente pensar nessa felicidade integral, a gente tem que ter um propósito de vida. Propósito de vida. Tomara que o teu propósito não seja simplesmente fazer fama e dinheiro. Porque se você correr atrás só da fama e do dinheiro, não tiver um propósito que ultrapassa o teu ego, ultrapassa você, ao realizar esses propósitos, você vai ter a nítida sensação que está faltando alguma coisa. E aí, como você vai ter fama e vai ter dinheiro, tomara que você veja que o teu propósito de vida é ensinar as pessoas, ajudar as pessoas, entregar algo que vá além de você. Esse é o verdadeiro propósito de vida. Eu falo, Nonato, que Deus, na sua infinita sabedoria, colocou propósitos na nossa vida que não dependem, que eu diria assim, que nos iludem, nos enganam. Porque a gente acha que está fazendo para a gente e a gente está fazendo para os outros. Quando você vai trabalhar, Nonato, você percebe que só vai acontecer a coisa se tiver colaboração. E para ter colaboração, você vai ter que ajudar as pessoas. E você vai ter que pedir ajuda. Você não vai fazer isso sozinho. No militarismo a gente aprende muito disso. A gente aprende a força do pelotão, a força do grupo, a força do destacamento, a força da companhia, tá? E eu espero que você aprenda isso na tua vida também. Mesmo que você seja um profissional liberal, você sabe que tem alguém na tua retaguarda. Tem alguém cuidando dos seus filhos,
tem alguém cuidando da sua empresa, alguém que faz a compra, você faz a venda, certo? Tem uma retaguarda por trás de você. Às vezes você nem vê as pessoas. É o que o pessoal fala aqui na guerra, né? Quem é que dobrou o teu paraquedas? Porque o camarada pulava do avião e ele tinha que confiar no paraquedas. Ele tinha que confiar no paraquedas. E o paraquedas tinha que abrir. E se o paraquedas não abrisse? Então a maioria dos pilotos gostava muito de conhecer quem dobrava o seu paraquedas, para agradecer, para falar para ele, obrigado, meu paraquedas abriu na hora que eu tive que ejetar da cabine. Tá certo? Pensa nisso. Quem é que dobra teu paraquedas todo dia? Quem é que dobra teu paraquedas há anos e às vezes você não agradeceu a ele? Então, para falar de propósito, pense em alguém que extrapola você, alguém que vai além de você. O que eu disse de truque que Deus deixou é que eu falo assim, eu vou casar com aquela moça, porque aquela moça é bonita. Só que aí você tem que conquistar aquela moça. E para conquistar aquela moça, você vai agradar aquela moça, você vai seduzir aquela moça, você vai convencer aquela moça que você é um cara bom para ela, tá certo? E a menina da mesma coisa. Ou a menina, né? Que ela fala assim, eu gosto daquele cara, então eu vou agradar aquele cara, vou agradar aquele camarada. E o que a gente está fazendo nesse momento? A gente está buscando conquistar alguém. Em princípio parece que é uma conquista para a gente, mas a gente vai agradando o outro, vai tentando atender a expectativa do outro. E nesse sentido, o que a gente chega? A gente chega a fazer algo que não diz respeito a nós. Porque antes, na vida de solteiro, é a minha faculdade, é o meu carro, é a minha moto, é o meu quarto, é a minha profissão, é a minha formação. Então, tudo se volta a mim. Quando eu penso num propósito que transcende a mim, é, por exemplo, ter um filho. Porque o filho é aquele amor incondicional. Você vai começar a se dedicar na formação dele, na educação dele, ajudá-lo na escolha da profissão, subsidiá-lo com os bens materiais que ele precisa, com a estrutura, e aí você está concedendo. Aí você, no seu propósito, algo transcende a você. E nesse ponto que o ser humano se encontra realmente e vê o quanto é gostoso poder prover, o quanto é gostoso poder nutrir, o quanto é gostoso se doar. Tá? Então é interessante ter um propósito que seja, poxa, e o que eu consigo fazer para melhorar minha comunidade? O que eu consigo fazer em termos de trabalho voluntário? O que eu consigo fazer para ajudar as pessoas? Se isso casar com a tua profissão, melhor ainda. Imagina você sendo um vendedor de sonhos. Imagina você ser uma pessoa que elabora festas de casamento. Você vai estar presente na hora mais importante da vida de muitas pessoas. E por que não você estar com as pessoas na hora da dor também? Você trabalhar com algo relacionado a funerais, tá certo? Você está trabalhando com algo relacionado à evolução espiritual. Pensa um pouco nisso. Qual é o teu propósito que transcende você, que vai além de você? Que é algo que você não faz para você. Você faz porque você tem o desejo de fazer porque você sabe que é necessário. Então, o Martin Seligman fala que a felicidade integral ela vai ter que ser composta de emoções positivas, relacionamentos positivos e um propósito de vida. Se você tiver um propósito de vida, você vai estar engajado com esse propósito. Quando você está engajado, quando você acredita naquilo que você está fazendo, você faz com gosto. E quando você está fazendo com gosto, você entra num estado que eles chamam de flow, que é o estado de fluxo. Imagina um pintor, um grande pintor, um artista, pintando um quadro. Se você conseguir observar o trabalho dele, você vai ver que ele parece hipnotizado naquele quadro. Imagina como é que é a composição de uma música. Imagina como é um pedreiro trabalhando, um pedreiro que não é só um pedreiro, é um construtor, é um realizador de sonhos. É alguém que quando está construindo uma casa fala, vou deixar tudo maravilhoso para que essa família aqui saiba o quanto eu me empenhei para fazer isso e para que eles sejam muito felizes dentro dessa construção. Pensa nesse construtor, ele está engajado, ele não vai contar o horário que ele chega e o horário que ele sai. É claro que ele vai enxugar o suor, porque se você não enxugar o suor, ele cai em cima das olhos e você não consegue ver, tá? Então você tem que enxugar o suor, você tem que dar aquela respirada, tomar o ar, buscar energia na hora que você estiver excessivamente cansado, mas em estado de fluxo, nós não vemos o tempo passar, nós não sentimos o peso da nossa carreira. Quando eu me aposentei, eu senti sair um peso, uma responsabilidade que eu não sentia que eu carregava, mas eu carregava. Porque sendo comandante de uma unidade que cuidava de 78 cidades, você tem que estar atento durante
24 horas do dia. Seu celular toca, o WhatsApp bipa, você tem que estar acompanhando as emergências. Eu ficava muito chateado quando eu via uma notícia na televisão de algo que estava acontecendo na minha área e eu ainda não estava sabendo o que estava acontecendo. Eu não estava participando da solução daquele problema. Imagina isso. Agora, isso traz consigo um nível de estresse. Isso traz consigo um nível de tensão. Só que eu estava engajado na minha carreira. Então isso não era pesado, não era custoso, não era sofrido para mim. Fui feliz. Tive momentos ruins na minha carreira, mas fui feliz nos meus 32 anos de serviço. Várias conquistas, várias realizações. Momentos difíceis, inúmeros. Inúmeros momentos muito difíceis. Mas a gente caía, batia poeira, levantava, porque a gente estava engajado nesse propósito. E se você estiver engajado no seu propósito, estiver caminhando em direção a ele, você vai colher realizações. E quais foram as realizações da minha carreira? Inúmeras. Inúmeras. Vamos elencar as individuais? As formaturas, os cursos, os concursos, as aprovações, as promoções, as medalhas, as láureas, os certificados de participação, as viagens de trabalho, os congraçamentos, gente, coisa demais. Mas e aquele bombeiro que estava com um problema muito sério e você conseguiu resgatá-lo? E aquela pessoa que ia ser mandada embora, você teve uma conversa com ela, conseguiu colocar ele de novo no caminho e ele hoje fala para você, puxa, eu teria perdido a minha carreira se não fosse aquela conversa que eu tive contigo. Essas são as realizações. E realizações que vieram também do salário que a gente recebeu ali, a conquista da casa própria, do primeiro carro, a compra do lote, tudo, as realizações materiais que são importantes também, tá certo? A realização de poder um dia visitar a escola dos meus filhos e dar um banho de mangueira neles. Que grande realização. Porque eu estava engajado no meu propósito e cada vez que eu caminhava em direção a ele, eu sabia que eu estava um pouquinho mais próximo de atingir o meu propósito. E vejam só, se você tem o propósito, a formação dos teus filhos, cada mês que você conseguir pagar a mensalidade da escola, você não vai falar, puxa vida, R$1.200, puxa vida, R$1.000, puxa vida, R$900. Você vai falar, consegui a realização de caminhar em direção do propósito de formar bem meus filhos. Tá certo? Hoje, vindo para cá, eu estava conversando com a minha esposa e ela está passando por um problema muito sério. Meu sogro não tem mais condições de ficar sozinho, morando sozinho, e ele não quer abrir mão da sua autonomia, da sua individualidade, de autogerir a sua vida. Entendeu? E não dando conta disso, está sendo um peso para ele. Aceitar ir morar com o filho, morar na fazenda. Vai ser um peso para ele se ele precisar de um cuidador, ter que vir morar aqui em Marília, porque aqui a gente tem uma estrutura melhor de hospitais, de profissionais da área de saúde para estar dando um apoio, certo? E eu falei para minha esposa assim, olha, quando a gente começa a vida, a gente tem inúmeras expectativas. A gente tem inúmeros projetos. A gente tem, quer inúmeras realizações. Eu, para ser honesto, 54 anos de idade, eu tenho 3 propósitos significativos na minha vida hoje. Primeiro, criar filhos dignos. Ian já é um homem. A Sofia, uma menina de 9 anos. Marcelinho, um menino de 4 anos. Se eles forem pessoas honestas, pessoas dignas, meu primeiro objetivo de vida está alcançado. Meu segundo propósito de vida, levar o meu casamento até o dia da minha morte. Sabe, até que a morte nos separe, que a gente promete lá? Meu segundo objetivo de vida. E você que é casado ou você que é separado sabe o quanto é difícil fazer isso, tá certo? Se nós tirarmos o amor romântico da questão, você sabe que manter uma relação com uma pessoa de outro sexo, foi educada de outra forma, que veio de outra família, outros valores, ela vai ter que entrar numa sintonia muito grande contigo, precisa de muito amor para manter essa aliança. Uma aliança que foi feita lá atrás. Um voto que foi feito lá atrás, uma promessa que foi feita lá atrás. Que nós possamos cumprir as nossas promessas. Se não, porque prometemos, porque juramos. A Bíblia fala, a gente não pode jurar nem por um fio de cabelo. Imagina o que a gente jura, ficar uma vida inteira do lado de alguém, tá certo? E meu terceiro objetivo, morrer sem dor, sem perder a minha autonomia, tá certo? Quero morrer igual o passarinho nonato, sabe? Que dorme e não acorda.
é o meu sonho. Aí alguém pode olhar para mim e falar assim, poxa vida, Marcelo, agora você arreou minha bateria, cara. Você está falando só de criar filho honesto, de manter um casamento, vou ter que aguentar a dona fulana aqui, vou ter que aguentar o seu ciclano aqui até o final da minha vida? Pelo amor de Deus, estou fora. Meu amigo, isso é uma grande realização. E morrer sem dor. Porque a gente sabe que várias pessoas perdem a mente. A gente sabe que várias pessoas perdem a mobilidade. Várias pessoas não têm condições mais de fazer a sua higiene pessoal, se autogerir, se alimentar sozinho. Morrer sem dor é uma dádiva. Tá certo? É claro que se você for conversar com o pessoal da alta performance, eles vão estar totalmente falando de riqueza, de fama, de dinheiro, de carros, de motos, de iates, de mansões. Meu amigo, na hora que você conquistar tudo isso, você vai ver que tudo isso não é relevante. Porque se você conquistar tudo isso e não tiver a paz, você não tem nada. Tá certo? Agora olha só, tem alguém que está assistindo isso aqui, ô Nonato, e pensando assim, caminhando já para o nosso final aqui. Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou chegar? Vou ler para você aqui o que eu deixei salientado. Viver bem não é superar-se em todos os fatores, mas saber valorizar os seus pontos fortes. Nem todo mundo consegue ser alegre, extrovertido. Quem não é para cima pode compensar em engajamento e propósito de vida. Depende da personalidade de cada um. Não se torne quem você não é. Seja o teu maior talento. Busque aquilo que você faz melhor. E nisso, trace um propósito. Fique engajado. Tenha realizações. Busque relacionamentos positivos e emoções positivas, que ao final você vai conseguir responder a pergunta que a gente fez. Tá certo? Voltando para 2016, onde é que está o nosso veterano, o herói da nossa história? Em 2016, ele chega num objetivo de vida. Ele compra um sítio de café. Está aqui com o seu café já formado. Ele comprou esse café em 97. Em 2016 ele já está com o café formado, colhendo café. Tá? Quando eu perguntei para ele, mas você tem mais de 60 anos e você vai plantar café? Ele falou, agora eu vou plantar o meu café. Eu já carpi o café de tanta gente, agora eu vou carpir o meu café. Esse veterano, Nonato, essa foto é antiga. Esse veterano, ele hoje está com 85 anos. 87 anos. 87 anos em 2024. E, pasmem, ele ainda está cuidando do cafezal dele. Hoje ele não cuida mais sozinho, tá? Ele precisa de ajuda, principalmente na colheita. Então eu volto na pergunta inicial. Será que o nosso veterano é um vencedor? Será que você é um vencedor? A resposta é fácil. Ele é mais que um vencedor. E aqui eu tenho uma revelação para fazer. Esse veterano é meu pai. Esse é o Anísio Alves dos Santos. Ele é o pai do Anísio Júnior, ele é o pai do Marcelo, ele é o pai do Márcio. Ele casou com a dona Cida, ele teve 3 filhos. Ele comprou a casa própria dele com uma TV antiga, uma bicicleta usada, uma máquina de costura e várias parcelas de 70 mil cruzeiros. Ele empenhava 70% da renda dele. E ele formou filhos dignos, homens dignos. Um coronel da Polícia Militar, psicólogo, atuando hoje na clínica. Um professor de escola pública lá em São Paulo, que é o Júnior, meu irmão. E um enfermeiro que está aposentado aqui em Galha, trabalhando no sítio, morando no sítio e ajudando meu pai. E tenho fé em Deus, que além de criar pessoas dignas, nós conseguimos comemorar em 2017, nós conseguimos comemorar as bodas de ouro dele. Minha mãe é viva ainda, a dona Cida, está com 76 anos de idade. E estão juntos, então ele está levando o casamento dele. E peço a Deus que dê a bênção do meu pai morrer sem dor e morrer tendo condições dos seus autocuidados. Tá certo? Então por isso que eu digo que ele é mais que um vencedor. Pensa em tudo isso que eu te falei, tá? E eu vou fazer a pergunta aqui, ó. Quantos vitoriosos nós temos assistindo essa live? Gente, só de ter acordado hoje de manhã, tá respirando, tá tendo entendimento sobre o que está tendo falado, diz que a tua mente ainda é tua. Tá? Creio que você tem condições de fazer seus autocuidados. Se não tem, você está aceitando. Você está aceitando.
receber essa ajuda. Bem-vinda nesse momento difícil da tua vida, tá certo? Shakespeare dizia que a pior coisa que pode acontecer com um homem é tornar-se velho e não tornar-se sábio. Então busca a sabedoria. Sabedoria está lá, em Provérbios. Temos 31 provérbios, e nós temos um provérbio para cada dia do mês, tá bom? Já fez a sua leitura hoje? Vai lá no livrinho. E perguntas no chat aí. Estou aqui para responder vocês, tá bom? O que a gente não der conta de fazer ao vivo, vamos fazer posteriormente, tá bom? Muito obrigado, gratidão por ter nos acompanhado no dia de hoje. Ô Marcelo, realmente uma aula, né, que nós tivemos aqui. Muito obrigado, uma aula, por você dispor do seu tempo, né, nesse trabalho. Muito obrigado por você dispor do seu tempo, né, nesse trabalho voluntário. E você foi falando e acaba passando filmes, né, na nossa vida, né? E eu até, assim, modestamente, né, vou dizer, humildemente, acrescentar alguma coisa no seu vasto conhecimento, que ele é muito profundo, né, nessa área de psicologia. Muitas vezes, meus amigos, nós conseguimos com as dificuldades, porque todos nós temos um nível de anseio, de vontade, de aquisição de alguma coisa, de algum bem, né? E aí você consegue comprar um carro, usado, que para você foi uma conquista muito grande, né? Em um momento eu tive isso praticamente, né? E eu vou mostrar para um amigo, porque você vai mostrar para algumas pessoas que você entende que são pessoas que vão te valorizar. Olha, que bacana. O que você espera ouvir dessa pessoa? Olha, parabéns, cara. Fiquei muito contente que você conseguiu. Mesmo que seja esse carro que o Marcelo falou, né? Seja qualquer carro. E eu lembro que eu comprei um carro usado, né? Sem casado e tal, consegui comprar um carro. E aí, Marcelo, quando eu fui falar com a pessoa, Nonato, olha, você viu que tem um defeito aqui, tem um defeito aqui, tem um defeito lá? Até hoje eu lembro disso. Fiquei muito triste, né, com isso. É a mesma coisa que a pessoa, quando eu fui prestar concurso, né, eu falei com alguma pessoa, falou, vou prestar, não, você lá passa em concurso. Então, mesmo que você imagine que aquilo seja difícil, seja impossível, o que é bacana, quando você fala, olha, parabéns, viu, fiquei muito contente, vai dar certo. E o Mário Sérgio Cortella, ele fala numa palestra que lá nos idos de 70, ele montou um curso de jovens e adultos, Marcelo, lá em Taubaté. E aí veio um casal, o senhor com 85, melhor dizendo, ele com 95 e a senhora com 85, um casal, né, muito lúcido e tal. E ele perguntou para o senhor, por que você quer aprender a ler e escrever? Ele falou, porque eu quero ser engenheiro. Então observe você a importância disso. Olha, vamos lá. O sonho é o sonho, não importa. Vamos ajudar em tudo que for possível. E a senhora, por que a senhora quer aprender a ler e escrever, Marcelo? E chama atenção quando o Marcelo Cortella fala que ela disse o seguinte, olha, eu trabalho numa casa de uma pessoa, uma casa muito grande. O meu patrão passa o dia num local cheio de livros, ele fica escrevendo, fica lendo, né? E eu trabalho na casa e ele consome aquilo que eu produzo, que são os alimentos, as roupas que eu limpo, né? Que eu lavo, passo. Mas eu queria tanto ler aquilo que ele produz e eu não consigo. Olha, 85, o sonho dela é aprender a ler e escrever. Quantas pessoas que estão na sociedade que não sabem ler? Uma sociedade que tem muitos não letrados. Em pleno 2024. Então, ele falou, não é possível, quem é seu patrão? E ele fala, Marcelo, incrível que pareça, Monteiro Lobato. Nossa. Ele falou, como é que o Monteiro Lobato, que é um escritor tão importante, não percebeu que ali, ao lado dele, tinha alguém que precisava disso? Às vezes, as pessoas precisam de algo tão pequeno, tão pouco, que você pode estender a mão e ajudar. Só que o nosso cotidiano, com as nossas preocupações, às vezes não vemos coisas elementares. Sim. Então, Marcelo, a sua palestra aqui, ela veio agregar, né? Semana que vem nós teremos outro tema, se Deus quiser. Não sei se você já pensou no tema. Sim, sim. A gente já pode até fazer a chamada para semana que vem, né, Nonato? E você, Nonato, contou duas histórias que me remeteram a dois momentos da minha vida também. Quando meu pai falou que ia comprar o sítio, ele falou aquilo. Agora eu vou carpir o meu café. Eu falei, mas como é que o senhor vai fazer? Daí ele falou assim, olha, eu vou primeiro pegar essa parte desse café velho
podar ele, adubar, tratar, pulverizar e ele vai começar a produzir. Do que ele produzir eu vou vender, eu vou plantar um café novo na parte de baixo. Quando o café novo estiver produzindo, eu vou cortar o café velho. E aí no lugar do café velho eu vou plantar um café novo. Que o café que tinha no sítio dele lá era de idos de 1950. Então era um café muito velho, não era mais produtivo. Agora imagina, eu fiz uma reflexão. Eu falei, esse homem de mais de 60 anos está fazendo planos para os próximos 10, 12, 15 anos de vida. E realmente isso fez com que meu pai tivesse saúde mental, tivesse planejamento, trabalhasse, tivesse uma atividade, um propósito. Entendeu? Um propósito. Aí eu lembro que uma das terceira, quarta colheita que ele fez, foi uma colheita grande, que já era o café novo produzindo, ele deu um carro de presente para minha mãe, comprado com o dinheiro do café. Olha que interessante. E essa que você falou do carro, rapaz, o colega chegou no quartel, com o carro que ele tinha comprado usado, e formou a rodinha em volta dele. E dois amigos, rapaz, só colocaram defeito no carro, Nonato. Eu vi que a bateria dele arriou. Eu esperei os urubulinos irem embora. Falei, ô fulano, bonito seu carro, hein, cara? Grande, hein? Você tem família grande, né, meu? Agora vai. Agora tá confortavelmente. Você vai levar confortavelmente a tua família aí, cara. Parabéns. Deixa eu fazer um test drive. Ele sentou do meu lado e eu fui dirigindo o carro e elogiando todas as qualidades do veículo. Porque eu sabia que para ele era uma conquista. Então eu tentei apagar aquilo que os amigos tinham feito. E como última pergunta, eu deixo para vocês. Eu perguntei se vocês eram vencedores, vocês são mais do que vencedores. E se você ainda tem que mudar alguma coisa na sua vida, mude. Você não é assim, você está assim. Você esteve assim por muito tempo. Está tudo nas suas mãos. Lembra sempre, o que você der conta de fazer sozinho, você faz sozinho. O que você não der conta de fazer, tem profissionais que podem te ajudar, tá bom? A gente está aqui na Árvore da Vida para fazer isso. E para a semana que vem, nós vamos falar sobre psicoterapia, tá? As pessoas me perguntam muito, mas você fica lá sentado ouvindo a pessoa, você não fala nada. Eles não entendem que existem diversas abordagens psicoterapeutas, existem linhas, existem técnicas e você tem que encontrar aquela que se adequa a você. Assim como você tem que encontrar o livro que foi escrito para você ler. O Nonato falou de leitura. Presta atenção nisso. A leitura é uma das coisas que vai manter a sua mente ativa e vai te levar são até o último dia da sua vida, tá bom? Muito obrigado por hoje. Tamo junto aí semana que vem, na quarta-feira. Não esquece do horário aqui no podcast Café com Nonato. Meus amigos, sejam bem-vindos. Na terça-feira, no podcast, falaremos com o Didi, lá do Didi Parafuso, uma história de vida, uma família maravilhosa, construiu todo um trabalho em Marília. E na quarta teremos a live. Se inscreva no canal, clique no joinha para receber as notificações e também, se gostar, o like. 2 programas feitos com muito carinho pela família Nonato, a minha esposa Márcia, minhas filhas Ana Carolina e Tatiana e o genro Marlon,